Você já parou para prestar atenção que existe um barulho constante fora e dentro de você? Vamos fazer um exercício rápido só para você vivenciar um pouquinho o que eu estou falando. Fecha os olhos e presta atenção em tudo que você percebe através dos seus sentidos e em tudo que você percebe dentro de você. Procura sentir e ouvir apenas, sem analisar, classificar, julgar. Fez? E aí? Muita coisa acontece dentro de você, principalmente, né? Esse barulho interno, ele é algo constante, ele é algo que ele não vai parar. Ele é o seu pensamento funcionando como o seu coração agora, batendo sem parar. E esse barulho, essa turbulência, a gente tem um nome para ela dentro do yoga. Ela é chamada de vritti. Vritti, a palavra vritti é como se fosse dar um significado para um vórtice, algo que se desenrola, uma coisa depois da outra. E justamente por isso que existe a meditação. Esse barulho interno, eu já dei um exercício em outro vídeo falando sobre como esse barulho acaba influenciando a nossa vida. E dei um exercício em que você presta atenção em todos os seus sentidos e depois você presta atenção no silêncio. Mas agora eu quero fazer ainda algo mais profundo com você. Eu quero mostrar para você como a sua capacidade de focar de uma forma em que você não se ligue ao objeto, não se ligue ao pensamento, não se ligue à situação, às pessoas, acaba fazendo com que você tenha um controle muito maior sobre a forma como as coisas vão influenciar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas decisões. E eu estou falando isso porque existem duas maneiras de você prestar atenção nos objetos, de você se ligar às coisas. Uma maneira é o que a gente chama de maneira perturbada e a outra é a não perturbada. Você pode se relacionar com uma pessoa e essa pessoa pode tirar o seu equilíbrio, te irritar, ela pode fazer com que você não tenha uma boa... É aquela pessoa que você olha e você fala assim, nossa, vou ter que lidar com essa pessoa de novo. Mas existe uma outra forma de você lidar com isso sem que as coisas não afetem você. E isso parece até meio estranho, né? Mas isso é possível de ser feito, isso é possível de acontecer. É só você lembrar algum momento da sua vida em que você estava simplesmente feliz e a sua felicidade foi tão grande que você não estava se importando com as coisas que estavam acontecendo no seu dia a dia ou com as pessoas que acabavam gerando estresse ou que mexiam com você de alguma forma negativa. Um outro exemplo sobre isso é de uma aluna. Ela fez uma aula comigo e ela era uma pessoa, eu dou aula em academia, ela é uma pessoa que ela pratica de uma forma intensa, né? Aquelas pessoas marombeiras que vão para a academia, treina pesado, tem uma dieta toda regrada, então tudo dentro da disciplina, das regras que ela tinha estabelecido para o treino dela. Só que ela era uma pessoa muitas vezes irritada, muitas vezes nervosa, e ela era advogada, tinha alguns clientes que acabavam tirando ela do equilíbrio. E ela estava me contando que ela começou a meditar, ficou 6 meses depois que ela começou a meditar sem treinar. Isso era uma coisa que nunca tinha acontecido. Dificilmente ela tomava a decisão de fazer alguma coisa que tirasse ela da rotina do treino. Ela sempre mantinha a rotina do treino. Mas ela começou a meditar e parou de treinar. Olha só a mudança, né? O tamanho da mudança. E a meditação fez com que ela começasse a saber de uma forma muito mais profunda quem era ela e perceber que as coisas começavam a afetar menos o estado interior dela. E um exemplo foi o cliente que ela atendia, que sempre que o cliente ligava, o escritório inteiro ficava preocupado. Nossa, o cliente ligou e essa é aquela pessoa difícil de falar, de lidar, aquela pessoa que geralmente tem alguma confusão, algo para resolver muito sério. E aí ela foi lá e resolveu, e a pessoa não chegou a afetar mais
o estado interno dela, fazer com que o estado dela mudasse em função daquela pessoa, daquele atendimento. E isso parece algo inalcançável, mas isso é possível de atingir. E eu quero dar a técnica agora para você fazer, que é uma técnica de meditação. É uma técnica muito simples. O que você vai fazer é uma meditação chamada Soham. Você vai prestar atenção na respiração, inspirar pensando na sílaba So e expirar pensando na sílaba Ham. A meditação é uma das principais técnicas dentro do yoga, porque todas as outras técnicas giram em torno dela. Você vai, para meditar, controlar a sua atenção. Não dá para você meditar se você não for controlar a sua atenção. Então é muito importante que quando você estiver meditando, essa respiração, o Soham, a sílaba, ela serve como o seu objeto de referência para você manter o foco da sua atenção, para você sustentar a sua atenção e fazer com que você... Deixa eu arrumar aqui o celular, que eu já estou fazendo uma gravação diferente. Para você sustentar a sua atenção e não deixar que ela desvie para lugar nenhum. Se você perceber que a atenção vai desviar para algum outro objeto, o que você faz? Traz a atenção de volta para a respiração e para o som. Inspira, mentalizando a sílaba So. Expira, mentalizando a sílaba Ham. Como se ela tivesse misturada na sua respiração. E você vai prestar atenção tanto no ar passando pelas narinas quanto no som. E vai ser importante você fazer isso. Por quê? Porque essa é a capacidade de você controlar a sua atenção e decidir que você vai colocar atenção nesse objeto. E o mais importante, que eu já falei em outros vídeos, sustentar a sua atenção. Sustentar é a parte mais difícil. E é a parte que depende do seu esforço, que você percebe através da sua atenção. Então o exercício de hoje é esse. O que eu queria falar um pouquinho hoje era sobre isso, sobre como as coisas acabam afetando o nosso estado mental, físico, e como a gente pode fazer para aprender a lidar com isso. Prestar atenção, fazer com que a gente crie uma relação com as coisas de uma forma que não seja perturbada. Então se você gostou, dá um curtir aqui embaixo. Se você não gostou, também dá um não curtir. Comenta, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.